Os Maias, primeira parte. Vestígios da lendária civilização maia ainda existem hoje, assim como os mistérios que deixaram para trás. Os maias eram muito avançados, com uma incrível compreensão da matemática, astronomia, arquitetura e arte. Então, um dia, a civilização maia misteriosamente começou a diminuir por razões que ainda são desconhecidas, e por fim, desapareceram. A civilização maia era, na realidade, uma série de muitos povos diferentes que ocupavam terras que hoje ficam na Guatemala, em Honduras, no Belize e na península de Yucatán, no México. Todos esses povos diferentes foram chamados de maias, já que compartilhavam a mesma língua, o mesmo calendário e a mesma religião. Mas cada cidade tinha seu próprio governo e suas próprias riquezas. Os maias se organizavam em cidades-estado e nunca se transformaram num império governado por uma capital central. Ah, faziam que nem na Grécia Antiga. Isso mesmo. Fora isso, os maias e os gregos antigos tinham outras coisas em comum. As primeiras cidades maias foram construídas por volta do ano 400 a.C., ao mesmo tempo em que Atenas e Esparta resplandeciam na Grécia Antiga. E, curiosamente, os gregos e os maias não sabiam nada uns sobre os outros, porque ninguém ainda tinha atravessado o Oceano Atlântico. Isso aconteceu mais de 2000 anos antes que alguém se atrevesse a tentar cruzar distâncias tão grandes. Os povos das Américas e da Europa não sabiam um da existência do outro. A influência dos Olmecas. A região habitada pelos maias era formada por planaltos regados pela chuva abundante proveniente do Atlântico de um lado e banhada pelo Pacífico do outro lado. A terra era molhada e atravessada por vários rios de água doce. É fácil cultivar milho aqui, criar gado e colher frutos na selva. O clima ajudou bastante, mas nem tudo foi fácil para os maias, porque eles não tinham inventado a roda e não tinham animais para arar a terra e carregar as coisas. Então os homens faziam tudo. Era muito trabalho. A civilização maia nasceu de outra ainda mais velha. Muitos anos antes, os Olmecas viviam no mesmo território. Acredita-se que os Olmecas eram a civilização mãe de todas as culturas mesoamericanas. Os Olmecas atingiram seu apogeu por volta do ano 700 a.C. Naquele tempo, as pequenas tribos maias eram emergentes e adotaram um conhecimento olmeca sobre construção de templos, calendários e escrita. Os maias também herdaram muitas práticas e rituais religiosos dos Olmecas, incluindo o culto do jaguar. Por causa de sua força e agilidade, o jaguar estava relacionado com o poder do rei e era considerado um animal sagrado. Templos e cidades. Evidências de antigos maias permaneceram escondidas da civilização moderna durante séculos, enterradas sob a vegetação tropical densa. Foi apenas muito recentemente que alguns exploradores e arqueólogos começaram a descobrir as incríveis ruínas de antigas cidades maias. Esses achados surpreenderam o mundo e nos ajudaram a aprender ainda mais sobre uma das culturas mais complexas e refinadas das Américas. Todas essas cidades eram semelhantes. Cada uma tinha uma grande praça, onde a maior parte das construções importantes eram erguidas. As pirâmides. As pirâmides eram grandes templos, cujos picos serviam de cenário para cerimônias de rituais de sacrifício. As pessoas se reuniam embaixo, na praça principal, e participavam ativamente dessas cerimônias, cantando, dançando e implorando aos deuses que aceitassem os sacrifícios. Os maias eram muito religiosos e acreditavam que tudo o que acontecia era decidido pelos deuses. Por essa razão, construíram templos enormes em que se realizavam rituais para honrá-los. A pirâmide principal, na cidade de Tikal, media mais de 70 metros de altura e era tão alta quanto um prédio de 10 andares. Os maias ergueram as pirâmides o mais próximo dos deuses no céu. As pirâmides atingiam tais alturas de uma forma muito estranha. Cada vez que um rei morria, os arquitetos ordenavam a construção de uma outra camada sobre uma pirâmide existente. Desta maneira, camada por camada, a pirâmide crescia lentamente. Os sacerdotes maias e os governadores viviam ao redor dos templos. Um pouco mais longe moravam os chefes militares, e ainda mais longe viviam os comerciantes e artesãos. Fora da cidade, perto dos campos de cultivo,
moravam os camponeses e os escravos, cujos trabalhos davam suporte a toda a sociedade. O calendário. Os maias notaram que as estrelas no céu mudavam de posição ao longo do dia. Mas quando um ano terminava, essas estrelas retornavam às suas posições originais e começavam um novo ciclo. Isso significava que, observando o Sol, a Lua e as estrelas, os maias poderiam saber que dia do ano era, o que lhes permitiu planejar o melhor dia para plantar sementes e para colher. Durante séculos, eles estudaram os céus, aprendendo mais e mais sobre as estrelas que eles acreditavam serem deuses poderosos. Os maias usaram suas pirâmides como observatórios astronômicos, e foram os sacerdotes que acumularam todo esse conhecimento, com passários. O calendário Rab era baseado no ciclo solar, e o calendário Tzolk'in era baseado no ciclo lunar. O calendário solar dos maias era de 365 dias, exatamente como o nosso, mas a maneira como eles entendiam o tempo era totalmente diferente. Os maias não acreditavam que o tempo era linear, quer dizer, que se movia em linha reta, na qual eram definidos os dias um após o outro, sempre seguindo adiante. Para eles, o tempo não tinha um começo ou um final. Tudo começava de novo a cada ano, razão pela qual o calendário utilizado tinha a forma de uma roda. Os maias eram mestres em números. Eles podiam calcular números que ultrapassavam 1 bilhão. O fato que mostra que eles tinham um profundo conhecimento de matemática foi a utilização do zero, que eles representavam em forma de um caracol. Mas zero não é um número, não é nada. Por isso zero não conta. Olha, Pipo, zero significa nada. Mas é um número e é também um conceito. Por mais estranho que pareça, a ideia do zero avança a compreensão em matemática. E os maias já estavam usando o zero 900 anos antes de os árabes o introduzirem na Europa. Vamos usar nossa bússola do tempo para ver o que estava acontecendo nos outros lugares do mundo nessa mesma época. O que estava acontecendo no Oriente Médio, enquanto os maias foram misteriosamente abandonando suas cidades? Ao mesmo tempo em que a civilização maia estava em declínio, do outro lado do mundo, a lendária cidade de Jerusalém estava nas mãos dos árabes. Os árabes tinham tomado a cidade dos bizantinos havia alguns séculos. Mas no ano 1071, os turcos retomaram Jerusalém e assumiram o controle da cidade. Os turcos proibiram a entrada de peregrinos cristãos que viajavam para visitar o Santo Sepulcro de Jesus. E isso não agradou nem Roma, nem Constantinopla em nada. No Vaticano, o Papa Urbano II exortou os cristãos para libertar Jerusalém para o cristianismo, e assim começou a Primeira Cruzada, ou Guerra da Cruz. Em 1096, uma força europeia reuniu-se com um exército de Constantinopla. Seus líderes foram inspirados não só pela fé religiosa, mas também pelo desejo de aumentar sua riqueza e conquistar territórios. Após 3 anos de luta, finalmente Jerusalém foi libertada. Depois, os exércitos da Europa tentaram criar ainda mais reinos cristãos no Oriente Médio, mas nenhuma das 7 cruzadas que se seguiram tiveram o mesmo sucesso. Cristãos e os exércitos muçulmanos lutaram por 200 anos, e por fim, os cristãos nunca conseguiram recuperar a Terra Santa. Tanto esforço, tantas guerras, tudo isso pra nada. Bom, não exatamente. Durante os 2 séculos das cruzadas, muitos europeus foram capazes de emergir da escuridão da Idade Média, graças a seus contatos estreitos com os maias. Segunda parte, a criação do homem. O Popol Vuh é o livro sagrado do povo Quiché, que são descendentes dos maias. O conto narra como os deuses Tepeu e Gucumatz se tornaram os deuses da criação. Terra! Disseram. E a terra foi criada em um instante de magia. Depois criaram animais, veados, aves, jaguares e cobras. Como essas criaturas não sabiam falar, não podiam orar aos deuses criadores. Então os deuses os condenaram a ter sua carne sacrificada e comida. Face ao fracasso de sua primeira criação, os deuses chegaram com outro ser. Dessa vez, eles o fizeram com sujeira e lama. Mas a simples criação de sujeira e lama despedaçou-se. Era muito macia e não tinha nenhum movimento ou força. Quando estava na água, não podia ficar de pé.
Tepeu e Gucumates ficaram decepcionados, mas tentaram mais uma vez. Eles perguntaram a algumas cartomantes como fazer um homem, e elas disseram: vocês têm que colocar um pouco de madeira no conjunto, e essa madeira tem de ser esculpida pelo Criador. Então fizeram bonecos de madeira. Mas como não tinham coração e razão, não conseguiam lembrar quem eram seus criadores e vagavam sem rumo. Os deuses ficaram furiosos e mandaram muita chuva e uma grande inundação sobre a terra. As pessoas de madeira corriam desesperadamente de um lado para o outro. Muitas ficaram ilhadas na inundação, enquanto outras encontraram proteção nas árvores. Assim, mais uma tentativa teve que ser feita. Ok, dessa vez vamos saber a verdade. Finalmente, os deuses criaram seres humanos que eram inteligentes, obedientes e respeitavam seus deuses. Era assim que os maias acreditavam que os humanos começaram a existir. O jogo de bola maia. Uma forma que os maias tinham de agradar aos deuses era jogando um jogo de bola. Bem-vindo mais uma vez ao jogo de bola maia. Não é igual a nenhum jogo que você já viu antes. Ele funciona assim. Os concorrentes têm de acertar essa bola de látex pesada bem dentro desse anel de pedra que é colocado na parede. Pode até parecer fácil, mas não é só isso. Prestem atenção. Para mover a bola, não poderiam usar nem as mãos, nem os pés. Só poderiam bater na bola com os ombros, joelhos e quadris. Esse jogo é realmente uma questão de vida ou morte. Para a equipe vencedora, a glória e a fama. Para o time perdedor, bom, os perdedores eram sacrificados e utilizados para honrar os deuses. A gente perdeu, é? Foi 3-2? Registrar o passado. Quem são estes homens esculpidos em pedra? Por que os outros estão a seus pés usando máscaras? Que mistérios estão escondidos por trás desses símbolos maias esculpidos há tanto tempo? Os artistas maias passaram uma grande parte do tempo imortalizando grandes momentos de sua história. Assim, as futuras gerações seriam capazes de entender melhor quem eram seus antepassados e de sentir orgulho deles. Um exemplo pode ser encontrado nesses afrescos datados de 790 d.C., descobertos na cidade de Bonampak. Neles, podemos ver a decoração elaborada de guerreiros enfrentando outras figuras que estão quase nuas. Esse afresco retrata o triunfo dos valentes guerreiros maias superando os inimigos. Mas os maias não apenas deixaram um registro de sua história através de pinturas. Eles também criaram um sistema de escrita baseado nessas formas quadradas com símbolos que chamamos de glifos. Os glifos podem representar coisas, animais ou deuses, assim como pensamentos e ideias. Os escribas maias os combinavam para formar frases curtas. Usando esses símbolos, os maias eram capazes de registrar partes de sua história e do funcionamento da sociedade. Como? Bom, vamos analisar cuidadosamente essas esculturas. Cada elemento esculpido na pedra tinha um significado. Por exemplo, essas pessoas enfrentando-se umas às outras eram os reis. Aqui podemos ver que um deles estava entregando o poder a seu sucessor. E nos detalhes, podemos ver todos os seus pensamentos esculpidos em torno de suas cabeças. Ah, parece uma antiga revista em quadrinhos maia. Ainda estamos descobrindo mais sobre os maias, lendo essas inscrições. O misterioso desaparecimento. Apesar do seu brilhantismo, a civilização maia chegou a um fim súbito e misterioso. Por volta do ano 900 d.C., todas as suas cidades foram misteriosamente abandonadas. Alguns maias embrenharam-se na floresta, enquanto outros viajaram para a península de Yucatán, onde criaram novas cidades, como Chichén Itzá, Mayapan e Uxmal. Não se sabe por que os maias abandonaram suas cidades. Alguns pesquisadores modernos têm essa teoria. Durante os últimos anos da civilização maia, um grupo de governadores ambiciosos começou a olhar de cima a sabedoria de seus ancestrais. Tornaram-se menos interessados em matemática e ciências e estavam apenas preocupados com o aumento do seu poder militar e com a conquista de cidades vizinhas. Essas guerras causaram morte e destruição. E depois de alguns anos de seca, veio a escassez de alimentos.
Os sobreviventes tiveram de abandonar suas casas em busca de comida e paz. Quando os espanhóis chegaram em 1527, havia apenas algumas cidades enfraquecidas a leste. Os espanhóis tinham vindo conquistar os maias, que mesmo em seu estado debilitado foram capazes de enfrentá-los numa luta dura. Além disso, os maias não tinham um governo central para ser conquistado, nem um rei para ser derrubado. Isso significava que os espanhóis tiveram que derrotar cada cidade uma por uma. 200 anos depois, os maias foram finalmente conquistados. Das origens humildes ao clímax de sua potência e depois para o declínio misterioso, os maias foram um dos povos mais surpreendentes e sofisticados na América pré-colombiana. Vamos usar nossa bússola do tempo para ver o que estava acontecendo nos outros lugares do mundo nessa mesma época. O que estava acontecendo na Europa, enquanto os espanhóis estavam conquistando as cidades-estado debilitadas dos maias na península de Yucatán? Naquele mesmo momento, a Europa vivia o auge de uma das transformações mais decisivas de sua história: o Renascimento. Renascimento? Você quer dizer que eles voltaram da morte? Como se fossem zumbis? Bom, não exatamente, Pipo. O Renascimento estava relacionado às ideias, à arte e ao conhecimento que tinham feito da Grécia e Roma civilizações tão incríveis. Ao longo dos séculos XV e XVI, os europeus estavam renovando sua paixão pela aprendizagem e pela descoberta. Essas mudanças radicais na forma como as pessoas pensavam e aprendiam marcou o fim da Idade Média e o início do mundo moderno. Alguns acreditam que o Renascimento começou na Itália, quando os intelectuais, artistas e cientistas começaram a questionar os ensinamentos religiosos rigorosos que tinham bloqueado o desenvolvimento da aprendizagem. Após a queda de Constantinopla em 1453, que ficou nas mãos dos turcos otomanos, muitos antigos manuscritos gregos começaram a chegar à Itália. Pouco tempo depois, um alemão chamado Johannes Gutenberg inventou o primeiro tipo de prensa móvel. Ele ajudou a imprimir uma maior quantidade de livros a um custo menor, o que significa que essas novas ideias eram acessíveis a um número maior de pessoas. Algumas descobertas feitas naquela época eram dificilmente aceitas pelo clero e pelas autoridades. Uma delas foi feita por um cientista chamado Nicolau Copérnico. Após a morte de Copérnico, em 1543, um de seus livros foi publicado, intitulado de Revolutionibus Orbium Celestium. Nela, ele explicava como descobriu que a Terra girava em torno do Sol. Essa ideia, que é tão comum hoje, foi um verdadeiro desafio, porque até então, todos acreditavam que a Terra era o centro do universo.